Fala aí, meus alunos, professor Diego na área para mais uma aula para você que está se preparando para o concurso do CNU. É isso mesmo, bloco 8 e bloco 9, né? Vai cair a partir de matemática, então você está se preparando para esse concurso, não pode ficar de fora dessa aula de hoje, tá certo? E vamos lá para o que interessa, né, professor? Qual é o assunto de hoje? Hoje é juros simples, juros compostos. Eita, professor, e agora? Eu nunca aprendi aquela fórmula. Tenha calma, a gente vai ver tudo isso hoje, tá certo? Então já peço que você mais gostaria, óbvio, né, que você me ajudasse aí, ó, deixando o like, comente e compartilhe e se inscreve no canal. Já ativa o sininho aí também, porque, gente, é trabalho fazer essas aulas, mas eu faço com muito prazer, porque eu quero que você seja aprovado, tá certo? Então, a recompensa que eu preciso é que você deixe o like, se inscreve no canal, comente e compartilha aí nos grupos de pessoas que você sabe que vai fazer essa prova, tá bom? E eu tenho certeza que sua aprovação está bem próxima aí. Então, vamos lá para a nossa aula, beleza? Então, professor, juros simples. Eu me lembro lá dos juros simples, mas antes, sim, pessoal, já esquecendo, tá? Baixa aqui o material do grupo, dessa aula, tá? Aqui tá embaixo na descrição do vídeo. Já peço para você também entrar no grupo do WhatsApp Estuda Murrinha, porque esse grupo lá do WhatsApp Estuda Murrinha, eu fico colocando os vídeos de primeira mão, colocando cursos, tá certo? Alunos que vai ter aqui no YouTube, então você já fica sabendo lá de primeira a mão. Não precisa pagar nada, só lá acompanhar. Só quem comenta, só quem responde lá no grupo sou eu, tá? Então, terei o maior prazer de ter você lá no grupo para poder continuar estudando aí para concurso público. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui à questão que diz o seguinte, né? Lúcio comprou um ventilador, certo? À vista, por R$ 179,90. No ato da compra, ele pagou apenas R$ 59,90 e quitou a dívida um mês depois, mediante o pagamento de R$ 124,80. Assim, a taxa mensal de juros cobrada foi de... Essa é uma questãozinha que a gente pode resolver tanto pela fórmula de juros simples, como também só por porcentagem. Como assim, professor? Vê, eu vou colocar aqui para lembrar você a fórmula dos juros simples, tá bom? Fórmula de juros simples. Professor, qual é a fórmula de juros simples? O famoso J-CIT, né? Certo? Lembrar que o J, vou botar aqui no canto, ó, é os juros. O C é o capital, que também a gente pode chamar de valor presente, tá bom? E o I é a taxa, o T de tempo. O que é que eu tenho que estar prestando atenção, professor? Que na taxa e no tempo. Tem que estar, eles dois tem que estar relacionados, tá? Equiparados. Como assim, professor? Se o tempo estiver falando de mês, a taxa também vai ter que estar um mês. Se o tempo estiver falando em ano, a taxa também vai ter que estar em ano e vice-versa. Ou você vai ter que agir, como eu gosto de falar, pelo bom senso. Como assim, professor, pelo bom senso? O que vai ser mais fácil para você calcular, né? Por exemplo, se você botar lá, a gente sabe que um semestre são 6 meses. Se a questão está falando em um semestre, 6 meses, e a taxa está em mês, você vai transformar semestre para mês, não vai transformar o mês do tempo para semestre, não. Tá? É mais fácil transformar para mês aí e calcular. Mas nesse caso aqui, vamos voltar para a questãozinha aqui. Professor, quanto foi os juros? O que é que eu tenho que lembrar? Sim, faltou aqui um M de montante, né? Montante já seria o valor futuro, tá bom? Então, professor, como é que eu sei qual foi o valor aqui dos juros de J? O juros foi o que? Quanto foi? Preste atenção. O ventilador é 179, vou fazer aqui em cima, ó. 179,90 e ele pagou, no ato da compra ele pagou 59,90. Então restou 120, beleza? Restou R$ 120 para ser pago posteriormente. Aí, um mês depois, esse valor, vou calcular aqui o juros. Esse valor de 120, a pessoa pagou 124,80. Então, 120 menos 24,80, 124,80 menos 120, 120, murrinha. Deixa eu pagar aqui esse zero. O 8, né? Então, vai ficar aqui R$ 4,80. Então,
Para eu jogar nessa fórmula, o que é que eu tenho? Os juros é R$ 4,80. Então, 4,80. O capital, vou botar aqui, ó, o capital foi 120, certo? Por que 120, professor? Porque não foi 179,90, porque ele já pagou 59,90. Então, o capital, ou seja, o que ele ficou devendo foi 120. Então, eu venho aqui, ó, 120, certo? Vezes a taxa. A taxa foi quanto? Eu não sei, que é justamente o que ele quer saber. Mas eu sei que o tempo foi um mês, certo? Então a taxa eu não sei, então vai ficar I sobre 100. Professor, por que 100? Porque quando toda porcentagem pode representar uma razão 100, né? O número, por exemplo, que eu tenho 3% é 3 sobre 100, tá bom? Vezes o tempo, que foi um mês, tranquilo? Aí eu posso aqui, ó, simplificar esse zero com esse zero aqui. E vai ficar aqui, ó, vou multiplicar todo o número aqui em cima, vai ficar 4,80 igual a 12 vezes I, 12I, vezes 1, 12I, sobre 10. Aí esse 10 está multiplicando, dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então vai ficar 4,80 vezes 10, vai ser igual a 12I. Aí o que é que eu tenho aqui, ó? 4,80 vezes 10, só pensar em dinheiro mesmo, né? R$4,80 vezes 10 dá R$48, não é isso? Então 12I vai ser igual a 48. I vai ser igual a 48 dividido por 12. I é igual a 4%. Pronto, já achei a nossa respostazinha, letra B. Mas, professor, o senhor falou que dava para fazer por porcentagem. Como é que seria? Preste atenção. Que nesse caso aqui é bem mais simples, tá? Como é que faria aqui por porcentagem? Você concorda comigo que o valor da diferença foi de R$ 4,80? Então, R$ 4,80 sobre 120. Por que sobre 120, professor? E multiplicar por 100. Porque eu vou dividir R$ 4,80, que é o valor que foi dos juros, e eu quero saber, isso aqui era a mesma coisa de uma regra de 3, ó. Eu estou abreviando a regra de 3, que seria o seguinte, ó. 4,80, botar aqui, ó, 120 relacionado a 100% e 4,80 relacionado a x. Aí vai ficar 120x igual a 4,80 vezes 100, certo? Que seria a mesma coisa aqui, ó, 120x vai ser igual a 4,80 vezes 100, 480. Aí x vai ser igual a 480 dividido por 120, que vai dar 4. Pronto. Aí a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Eu só fiz transformar nisso aqui. 480 sobre 120 e multiplicar por 100, que vai dar a mesma coisa, né? Quando fizer aqui, ó, 480 vezes 100 vai dar 480. Por quê, professor? Porque todo número decimal, quando eu multiplico por 100, anda 2 vírgulas para a direita. Então fica 480 dividido por 120. Corta aqui o 0, 48 dividido por 12, 4%. Então eu fiz de 3 maneiras aí, tá certo? Ô professor, achei mais fácil a de regra de 3, achei mais fácil a de porcentagem, achei mais fácil usando a fórmula. Aqui você está estudando, tá, meu aluno? Aqui você está aprendendo. Mas você pode escolher um desses 3 casos aí e resolver tranquilamente, tá bom? Então não se apegue a isso não, aqui o professor tá simplesmente auxiliando a você aí a aprender o conteúdo. Mas, professor, achei melhor fazer pela fórmula de juros simples. Show de bola. Achei melhor fazer pela fórmula da porcentagem ou de regra de 3. Tá aqui, ó. Regra de 3. Tá certo? Isso aí, o professor aumentou o seu conhecimento e você pode resolver como você achar melhor, tá bom? Vamos para a segunda questão. Uma pessoa compra um produto, mas não efetua qualquer pagamento no momento da compra. O único desembolso que o comprador faz dá-se um mês depois, no valor de R$ 1.500,60, quitando a sua dívida com o vendedor. Sabendo que o vendedor cobrou juros de 20% ao mês, conclui-se que o preço à vista desse produto está entre... Então, vê só, meu aluno. Ele já disse, preste atenção, que o juros foi de 20%. Então, o que é que eu vou fazer? Fazer uma forma aqui de porcentagem bem tranquila, tá? A gente já aprendeu, você já lembrou a fórmula de juros simples. Agora a gente vai fazer aqui essa questão de uma forma mais direta e objetiva, tá bom? Vê só.
mais uma vez eu vou ler a questão com calma. Uma pessoa compra um produto, mas não efetua qualquer pagamento no momento da compra. Ou seja, a pessoa comprou o produto e não pagou nada, tá? Comprou um fiado, podemos dizer assim, né? Como a gente chama, né? Para pagar depois, posteriormente. O único desembolso que o comprador fez dá-se um mês depois. Ou seja, chega um mês lá depois em fulano e diz, ó, fulano, eu tô aqui, vem te pagar a dívida, tá certo? O que eu tinha comprado um mês atrás. Aí o fulano vai fazer o seguinte, vendedor, ó, não tem problema nenhum não, mas eu vou cobrar uns juros de 20% aí, sobre o que eu estava falando. Pronto, beleza. O que é que eu tenho como certeza aqui, ó? Que esses R$ 1.500,60 equivale a 120%. Por quê, professor? Você concorda comigo? Como ele cobrou uns juros de 20%, esse valor que ele pagou de R$ 1.500,60 é equivalente a 100% do produto mais 20% dos juros, tá certo? Então, R$ 1.500,60 equivale a 120. Ah, professor, e quanto equivale 100%? Eu vou chamar aqui de X, que eu não sei. E agora, meio pelos extremos, a famosa regra de 3, né, como o pessoal muitas vezes chama. Então, vai ficar 120x vai ser igual a R$ 1.500,60 vezes 100. Quando eu multiplicar qualquer número com vírgula multiplicado por 100, anda duas casas para a direita. Então, vai ficar 120x vai ser igual a 150.060 agora, um novo valor. X vai ser igual a 150.060 dividido por 120. Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui e dividir 15.000, no caso 15.006, né? Dividido por 12. Professor, quando eu dividir 15.006, vamos ver aqui a divisão. 15.000, opa. 15.006, faltou um zero, morrinha. Dividido por 12. 15 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes 12, 12. Para 15, 3. Desce o 0. 30 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24. Resta 6. Desce outro 0 aqui. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 12, 60. Resta o 0. Opa, desceu 6. 6 não dá para dividir, certo? Então aqui eu tenho que lembrar que deu 0. Não esqueça de colocar o 0 aqui, né? Na divisão, senão vai dar errado. Aí agora quando eu acrescentar o 0 aqui, por quê? Eu acrescentei o 0 porque eu desci outro 0, tá certo? E a vírgula aqui agora, porque eu desci o 6 na verdade, né? Que não daria para dividir. Aí vai ficar aqui, ó. Colocar aqui 60 dividido por 2 vai dar 5. Então deu conta aqui, ó, 1.250 e 50 centavos, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, o valor de dividindo aqui 1.250 e 50 centavos, tá certo? Aí o que é que ele está dizendo aí? O valor que ele pagou foi quanto? Aí ele quer saber, conclui que o preço à vista desse produto está entre, olha aqui, ó, o valor foi 1.250 e 50 centavos. O valor desse produto vai estar aqui na letra E, né? Entre 1.248 e 1.260, porque o valor do produto foi 1.250 e 50 centavos, tá certo? Então, essa é a forma de resolver direta, né? Usando regra de 3 aí e você dividindo. Quando você dividir 15.006 por 12 ou até mesmo 150.060 por 120, você vai encontrar 1.250 e 50 centavos. Tranquilo? Então, alternativa letra E. Vamos para a terceira questão. Arnaldo aplicou 350 mil a uma taxa de juros simples de 2% ao mês, que ao final de um determinado período rendeu juros de 56 mil, certo? Então, o período que ficou aplicado o capital de Arnaldo que rendeu esse juro é igual a... Então, vamos usar aqui a fórmula, né? J CIT. Tá? Beleza? Aí, o que é que eu tenho aqui? O capital foi 350 mil, certo? A taxa, 2% ao mês, ok? Aí ele já disse que os juros foi de 56 mil, certo? E o período que ficou aplicado o capital então eu quero saber o tempo.
Ele quer saber o tempo. Então vamos jogar aqui na fórmula. Os juros, ele já disse que foi 56 mil. O capital, 350 mil. A taxa, 2%. Vezes o tempo, que eu não sei. Eu já posso cortar aqui esses dois zeros, ó. Tchan. Certo? Não tem problema nenhum. Então vai ficar 3.500 vezes 2, então vai ficar aqui, ó, 56 mil. Igual 3.500 vezes 2, 7.000 T. T vai ser igual, se 7.000 está multiplicando, passa para lá dividindo. 56 mil dividido por 7.000. Certo? Posso cortar esses três zeros aqui, ó. Tchan. Então vai ficar, o tempo vai ser igual a 56 dividido por 7, 8 meses. Alternativa, letra E, novamente. Beleza? Questãozinha aí, tranquilo, só jogando na fórmula para a gente ser feliz. Questão 4. Bernardo tomou um empréstimo de 120 mil reais, a taxa de juros... Opa. Vamos lá, mais uma vez aqui. Bernardo tomou um empréstimo de 120 mil reais, a taxa de juros composto de 3,5% ao mês. Após 4 meses. Certo? Bernardo irá pagar de juros a quantia de observação. Deixa eu ver só uma coisinha aqui rapidinho. Certo. Então, tá aqui o correto, né? Bernardo irá pagar juros da quantia de observação. Então, ele quer saber o valor dos juros. Tá certo? Então, se julgar necessário, use os dados da tabela a seguir. A banca já deu a tabela. Professor, o que é que eu tenho que lembrar? Qual é a fórmula dos juros compostos? Vamos lembrar aqui, ó. Fórmula dos juros compostos. Aí seria o seguinte, ó. M, certo? Que é de montante. C de capital vezes 1 mais a taxa sobre 100, né? Elevado ao tempo. Certo? Deixa eu verificar aqui. Elevado ao tempo. Beleza? Aí agora eu vou pegar as informações, né? Que eu tenho aqui. O capital foi 120 mil. Certo? A taxa de juros foi 3,5%. Certo? Que isso aqui é a mesma coisa que 3,5 sobre 100. Certo? E eu tenho aqui o tempo, que foi 4 meses. Beleza? E ele quer saber os juros. Mas vamos lá. Mas para eu saber os juros, eu tenho que saber quanto foi o montante. O que é montante, professor? Só para lembrar você, ó, o montante é o capital mais juros, tá? O que ele gastou, o que no caso, o montante vai ser o valor final, o valor futuro, né? O que ele vai receber. Mas ele quer saber, nesse caso aqui, nessa questão, o valor dos juros. Aí a gente vai substituir na fórmula. O que é que a gente vai fazer? Quem é o montante? Eu não sei. O capital eu sei que é 120 mil. Certo? O capital eu sei que é 120 mil. Vezes 1, que é da fórmula, mais a taxa, que é 3,5%. Certo? Sobre o tempo, que é 4. O que é que eu tenho que lembrar, meu aluno? Esse 3,5, ou tá aqui do lado, 3,5 sobre 100, é a mesma coisa. Deixa eu afastar aqui. Aqui embaixo. É a mesma coisa. Ai, morrinha. 3,5 sobre 100, você dividir um número com vírgula por 100, você vai andar 2 casas para a esquerda. Então vai ficar aqui, ó. Você vai andar 1, 2, então vai ficar 0,035. Beleza? Então é a mesma coisa, tá? Você andar 2 casas para a esquerda. Então vai ficar aqui, ó, o montante vai ser igual a 120 mil. Opa. Vezes 1, que é da fórmula, mais 0,035 elevado a 4. Aí o montante vai ser igual a 120 mil vezes 1 mais 0,035 é igual a 0,35 elevado a 4. Certo? Então o montante aqui, aí eu já sei que, preste atenção, que 1
1,035 elevado à quarta, ele já deu o valor aqui, que foi quanto? Ó? 1,147. Então, ó, o montante vai ser igual a 120 mil vezes 1,147, porque esse valor aqui, ó. Esse valor aqui já está aqui na tabelinha que ele deu, ó. 1,035 elevado à quarta é igual a 1,147. Professor, se eu não conseguir, se eu não souber, se ele não tivesse dado a tabelinha, você tem que multiplicar 1,035 vezes 1,035 vezes 1,035, tá? Mas ele já deixou aí pronto. Aí agora o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar 120 mil por 1,147. Professor, como é que eu faço isso? Vou lhe ensinar agora. Você tem dificuldade. Deixa eu botar aqui para cima. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse 1,147, se liga, 1,147 e vai multiplicar por 12 somente. Por quê, professor? Porque depois a gente usa os zeros, tá? É como se eu pegasse 1,147 e multiplicar por 12. 2 vezes 7, 14, subir 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. 2 vezes 1, 2, certo? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Aí vai ficar 4. 9 mais 7, 16, subir 1. 2 mais 1, 3, mais 4, 7. 2 mais 1, 3, 1. Então aqui, ó, como aqui eu tenho 3 casas, ó, depois eu vou ter que andar 3 casas também aqui, ó. Certo? Então ficou 13,764. Mas vocês lembram que a gente não usou o zero dos 120 mil. Então tem 4 zeros aqui para eu andar ainda. Então eu vou andar aqui, ó, 4 casas para a direita. Por quê? Porque faltou usar os zeros, dos 120 mil. Então vai dar 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é a mesma coisa que 13,700. Opa! Vou botar aqui 13,764,0. Pronto. Então o valor aqui agora, final, vai ser o que, ó? O montante vai ser 137.640. Esse é o valor, tá certo? Aí agora, o que é que ele quer? Deixa eu só apagar aqui. O que é que ele quer? Ele quer que você deduza o valor dos juros. E como é que a gente calcula os juros, professor? O juro vai ser... Se o montante é o capital mais juros, os juros vai ser o montante menos o capital, certo? Então a gente vai pegar agora o montante, que é 137.640, menos o valor inicial, que é o capital. E a gente vai achar aqui, ó, 17.640, alternativa letra C. C de que, meu aluno? De consignado, tá bom? Professor, questão de juros compostos, tá? Nessa partezinha a banca já deu a tabela, tranquilo? Então, daria para você usar a fórmula tranquilamente. Mas, professor, uma ideia que eu gosto de também fazer juros compostos seria o seguinte, ó. Se liga aí, ó. Vou botar aqui. Vê só. Eu vou dar uma dica aqui para você. Se por acaso ele quisesse saber, vou dar um exemplo aqui de uma questão, ó, rapidamente. Um capital de 120 mil, de 100 mil, vamos arredondar aqui, 100 mil, investido, tá, a juros compostos, certo, na taxa, tá aqui, ó, taxa de 5% ao mês, durante 3 meses, por exemplo. Bom, se eu fosse usar a fórmula, ficaria como? Presta atenção. Seria o montante, certo? Que ele quer saber o valor que vai ser aplicado. Capital vezes 1 mais a taxa sobre 100 elevado ao tempo. Aí o montante seria o capital 100 mil, certo? Vezes 1 mais a taxa, que é 5% ao mês, elevado a 3. Então, o montante seria igual a 100 mil vezes 5 dividido por 100 é 0,05, né? Ou seja, R$5 dividido para 100, 5 centavos, tá? Só lembrar disso aí. Então,
elevado à terceira. Então ficaria o montante igual a 100 mil vezes 0,05 elevado à terceira. Aí você faria 1,05 vezes 1,05 vezes 1,5. Ou, olha aqui a dica agora, se liga. Você poderia calcular mês por mês. Como assim, professor? Primeiro mês, você calcularia 5% de 100 mil. Quanto é 5% de 100 mil? É a mesma coisa que 5 sobre 100. O dia é vezes 100 mil aqui, ó. Aí eu vou cortar esses dois zeros, com esses dois zeros aqui, então vai ficar 5 vezes 1000, 5 mil, né? Então 5% de 100 mil é 5 mil. Então, aí no segundo mês, o que é que você faria? No segundo mês, de vez de calcular em cima de 100 mil de novo, você vai subtrair 5 mil. Ou vai somar 5 mil, né? Que é o novo valor. Tá tranquilo? Então ficaria aí, ó. O que era 100 mil, você vai calcular em 105 mil agora. 5% de 105 mil. Por quê, professor? Porque aqui a gente vai somar, né? Vai ser o novo capital. Que não é juros em cima de juros, que é juros composto, meu aluno. É juros em cima de juros. Então vai ser 100 mil mais 5%, certo? Vai dar 105 mil. Aí aqui você calcularia 5% vezes 105 mil. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, então fica 1050 vezes 5. Quando eu multiplicar 1050 vezes 5, eu vou encontrar 5.250, certo? Aí o terceiro mês, você calcularia o quê? 5% de 105 mil, agora eu vou somar. 110.250, beleza? Aí ficaria aqui, ó, 5% vezes 110.250. Posso cortar esse zero com esse zero aqui, né? Um desse zero. E vai ficar aqui agora 11.025, certo? Vezes 5. Que vai dar aqui, ó, 55.125 dividido por 10. Quando eu dividir por 10, eu vou encontrar 5.512,50, certo? Aí o valor final você vai somar 110.250 mais 5.512,50, esse é o valor. Dá trabalho? Dá. Mas você pode fazer dessa forma, tranquilo? Ou utilizar aqui a fórmula, né? Fazer o montante, se você quiser usar o montante aqui, certo? Quiser saber o montante, vamos aqui para finalizar, seria 100 mil vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, a gente encontraria vezes 1, aproximadamente, isso aqui, certo? Vezes 100 mil, a gente encontrar o montante aproximadamente aí de 115.762,50, que é aproximadamente isso aqui, ó. Quando eu somar 110.250 mais 112,50. Então ficaria aqui aproximadamente 762, perdão. 762,50 aproximadamente também, tá certo? Esse valor aí. Então, juros compostos você pode fazer dessas duas maneiras: ou usar a fórmula, ou fazer mês por mês. Tranquilamente vai chegar lá. Então, é isso aí, meu aluno. É um conteúdo que dá trabalho aí, né? Mas você sabendo aplicar as duas fórmulas, você chega lá. Tranquilo? Meu aluno, é isso aí. Espero que você tenha gostado da aula, tá? A gente faz com tanto amor e carinho. Espero que você consiga a sua aprovação, tá certo? Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde e até a próxima aula. Valeu!